Olá! Vamos começar com um ponto que pega para muita gente em pequenas e médias empresas. Sabe aquele desafio de transformar o crescimento, que muitas vezes é na base da correria, cheio de imprevistos, em algo que dure de verdade? É, basicamente, a diferença entre construir um castelo na areia e uma fortaleza na rocha. Hoje, a gente vai mergulhar num método para construir essa fundação, uma fundação sólida de verdade. E a primeira pergunta é essa aí, bem direto ao ponto. O dia a dia do negócio parece mais aquela correria de apagar incêndio o tempo todo? Ou tem um plano claro, bem definido, sendo seguido? Pensa bem, a resposta para isso já pode ser o começo de uma virada de chave gigantesca. É exatamente aí que a tal da gestão 360 entra em cena. Mas olha, não é para pensar nela como uma simples lista de tarefas, tá? Imagina que é a planta baixa de uma construção, uma arquitetura completa, sabe? Feita para botar a casa em ordem e garantir que o negócio não só cresça, mas que cresça forte, de um jeito permanente. E o objetivo? O objetivo é grande, mas super alcançável. É trazer para uma empresa menor aquela disciplina, aquela previsibilidade, sabe? A mesma estrutura que a gente vê nas gigantes do mercado. É a virada de jogo, deixar de só reagir aos problemas e passar a se antecipar a eles, se proativo de verdade. Beleza, então. Vamos entrar na primeira parte do plano. Se a gente está falando de construir alguma coisa, por onde se começa? Pela fundação, claro. E na gestão 360, essa base tem nome e sobrenome: governança. É ela, a governança, que vai segurar toda a estrutura que a gente vai levantar a partir de agora. E aqui fica muito claro, né? O contraste é gritante. De um lado, o crescimento caótico, que é como uma casa frágil, sem base. Do outro, o sucesso sustentável, uma estrutura firme, sólida. E o que separa um do outro? O que faz essa diferença toda? Tá ali, bem na base, a governança. É o ponto de partida. E para entender bem isso, vamos pensar numa fortaleza. É uma ótima metáfora. A governança corporativa é como essa fortaleza. Ela é o alicerce, aquela base de pedra que não deixa nada desmoronar. E, ao mesmo tempo, ela é a muralha, a defesa que protege o negócio de qualquer ameaça. No fim das contas, é a governança que define as regras do jogo para todo mundo que está lá dentro. Certo. E qual é a missão número 1 dessa fortaleza? Proteger o maior tesouro que a empresa tem. E hoje em dia, esquece ouro, esquece prata. O grande tesouro é a informação. Proteger a integridade dos dados é, sem dúvida, a tarefa mais crítica de todas. E olha só que interessante, a governança funciona como a guardiã desses dados. É ela que garante que a informação tenha qualidade, que seja consistente, sabe? Porque é essa informação que alimenta o coração de tudo, como o modelo financeiro da empresa, por exemplo. Pensa bem, sem dados confiáveis, qualquer decisão vira um chute, um verdadeiro tiro no escuro. Bom, agora que a nossa fortaleza está de pé, a gente precisa falar dos inimigos, das ameaças. As muralhas antigas, de pedra, foram feitas para parar exércitos que a gente via chegando. Só que o cerco hoje é outro, é moderno. As ameaças são digitais, são muito rápidas e, pior, muitas vezes são invisíveis, até o estrago já ter sido feito. E essa é a parte que assusta, de verdade. Anos e anos de trabalho duro, uma marca que foi construída com suor, uma operação que dá lucro, tudo isso pode simplesmente ser paralisado. Ou pior, destruído. Em minutos, por causa de um ataque digital. É muito rápido. E esses ataques costumam vir de 3 jeitos todos devastadores. O primeiro é a paralisia total. Tudo para de funcionar. O segundo é a destruição da marca, da reputação. E o terceiro são as multas pesadíssimas, que podem literalmente quebrar o negócio. Vamos dar uma olhada em cada um desses riscos. O primeiro risco, então, ransomware. Já imaginou o cenário? Chegar um dia para trabalhar e todos os sistemas da empresa travados, bloqueados, com uma mensagem na tela pedindo um resgate. Isso gera uma interrupção gigantesca na operação e, obviamente, um prejuízo financeiro absurdo. É a tal da paralisia total. O segundo risco vai direto na alma do negócio, que é a confiança. Se os dados dos clientes vazam, aquela reputação que levou anos para ser construída, ela pode ir por água abaixo da noite para o dia. E para recuperar essa confiança depois, é uma batalha, viu? Longa e muito, muito difícil. E por último, mas não menos importante, o risco legal. Hoje a gente tem leis como a LGPD aqui no Brasil, a GDPR na Europa, e elas não são sugestões, né? São obrigações. Não proteger os dados direito não é só um deslize, é uma infração, e as consequências podem ser bem sérias. Mas quão sérias?
Bom, para ter uma ideia, a GDPR na Europa pode aplicar multas de até 4% do faturamento anual global da empresa. Para muitas empresas mesmo, um valor desse significa o fim do jogo, fim da linha. O risco financeiro aqui é simplesmente gigante. Então, se o cerco é moderno, se as ameaças evoluíram tanto, a resposta tem que ser na mesma moeda. As nossas defesas também precisam evoluir. Aquela muralha de pedra antiga já não dá mais conta. Chegou a hora de reforçar tudo isso com o escudo cibernético. E aqui está a mensagem mais importante de todas. Cibersegurança não é um assunto isolado lá do departamento de TI que a gente só lembra quando dá problema. Numa governança moderna, a cibersegurança é parte da própria muralha da fortaleza. Pensa comigo. A governança define as regras, certo? Quem acessa o quê, quais os protocolos, os planos de emergência. E a cibersegurança é a ferramenta que garante que essas regras sejam cumpridas. Uma coisa não funciona sem a outra. Na prática, funciona assim. Os ativos mais importantes, como os modelos financeiros ou os dados dos clientes, eles precisam estar blindados. Exatamente isso. E blindados significa o quê? Significa que eles estão protegidos por controles de segurança muito robustos e, claro, por uma cultura forte de ética e privacidade de dados. E dá para ir além, dá para reforçar ainda mais essa defesa. Hoje a gente tem tecnologias como inteligência artificial que consegue prever e responder a ameaças quase que instantaneamente. Tem o blockchain, que garante que os registros sejam seguros, transparentes, ou seja, as ferramentas para isso já existem. E aí que a gente chega no grande objetivo. Quando a gente junta uma governança sólida com esse escudo cibernético moderno, o resultado é muito mais do que só segurança. A gente passa a construir para o futuro, criando uma fortaleza que é de fato resiliente. E essa palavra, resiliência, faz toda a diferença. Olha só, segurança é tentar impedir que o ataque aconteça. Agora, resiliência é ter a capacidade de, mesmo sofrendo um ataque, resistir, se recuperar rápido e continuar operando, continuar forte. É a habilidade de levar o golpe e continuar de pé, seguir em frente. É fundamental. E para a gente fechar, fica essa imagem, que é muito poderosa. Hoje, ignorar a cibersegurança como parte da governança é como se jogar no mar no meio de uma tempestade, sem bússola, sem mapa e só torcendo para dar sorte. A gestão 360, no fim das contas, é essa bússola. É ela que aponta o caminho para um porto seguro, para um sucesso que de fato aguenta o tranco, que resiste ao tempo e a qualquer tempestade que vier pela frente.